Olha só, crianças. Agora a gente vai dar continuidade à nossa aula, colocando o nosso livro na página 72, tá? E aí tá escrito assim, olha, o que vem antes e depois, tá? Então a gente vai observar um dia na vida dessa criança aí, da Natália, tá? E tá escrito assim, olha, você não precisa se tornar adulto, ver uma árvore dar frutos ou esperar seu cachorro ficar grande para perceber que o tempo passou. É possível observar a passagem do tempo de outras maneiras. E aí a gente vai observar o dia na vida da Natália, né? Se a gente observar a primeira imagem lá, a Natália, ela está ajudando a mãe dela a arrumar a cama, né? Então a Natália já dormiu, ela está ajudando a mamãe a arrumar a cama. Depois a Natália vai brincar com uma coleguinha, na segunda imagem lá. Aí ela vai para a escola às 13 horas, já é na parte da tarde. Depois da escola, a Natália vai o quê? Quando ela está na escola, ela faz uma aula de arte, né? Ela está fazendo uma linda pintura lá com a professora. Depois ela vai jantar com a mãe na casa da tia dela, da tia Rosana. E por último, a Natália vai o quê? Se prepara para deitar, para dormir. Mas antes ela escreve o seu diário, né? O que é um diário, gente? Diário é tipo uma agenda que as pessoas têm, que elas escrevem nela o que acontece durante o dia delas. Elas colocam a data e o que aconteceu durante todo o dia, tá? Então, olha só, de manhã, aí a gente vai ver aqui o que a Natália vai colocar aí na agenda dela, no diário dela, tá? Tá escrito assim, olha. De manhã, após o café, Natália ajudou a mãe a arrumar a cama e depois foi brincar com sua amiga Nina. Depois do almoço, a Natália foi à escola. E durante a aula de arte, ela aprendeu a fazer uma pintura com tinta. Ao voltar da escola, foi jantar com a mãe na casa da tia Rosana. E à noite, antes de dormir, escreveu tudo o que aconteceu naquele dia no seu diário, tá? E se a gente observar essas palavras em destaques que estão aqui no livro, ó, essas palavras que estão em negrito aqui, após, depois e durante e antes, a gente vai perceber o que, gente? Que essas palavras aí, elas indicam o que? A passagem do tempo, tá? Então elas indicam que o tempo está o quê? Está passando. O tempo não ficou parado, está passando. E aí, a gente vem para cá, para a página 74. Nós temos uma atividade que vocês vão fazer, uma atividade muito legal. Está dizendo assim, na primeira questão. Preencha o quadro com informações sobre o que você faz, o que vocês fazem, o que a gente faz, tá? Antes do almoço, aí vocês vão escrever o que vocês fazem antes do almoço. Depois do almoço e antes do jantar. E depois do jantar e antes de dormir. Isso, gente, é o que vocês fazem, o que nós fazemos. Cada um vai fazer o seu, tá? Depois vem assim, olha, numere as imagens na ordem que você acha que as ações aconteceram. Aquela sequência que eu falei pra vocês, né? O que vem antes, o que vem depois. O que é o número 1, o que é o número 2, o que é o número 3, o que é o número 4. Vocês vão numerar nesses quadradinhos que estão aí. Na página 75 tá assim, olha. As palavras agora, antes e depois indicam passagem de tempo. Agora é o momento em que estamos vivendo. Antes é o tempo que já passou e depois é o tempo que ainda está para chegar, tá? Então nós estamos aí em 3 tempos, né? O que já aconteceu, o que estamos vivendo e o que ainda vai acontecer. E aí tem aí 4 perguntinhas para vocês marcarem com X aí, ó. Leia as frases a seguir e marque no momento correto com o X, tá? Se foi agora, antes ou depois. E aí vocês vão ler e vão marcar isso aí, tá bom? Na letra A, por exemplo, tá assim, olha. O momento em que você está fazendo essa atividade é agora, é antes ou é depois? Aí vocês vão marcar lá a opção correta, tá? Letra B, o dia do seu aniversário neste ano é agora, foi antes ou ainda vai acontecer o aniversário? Vocês vão marcar a opção de vocês aí. Cada um sabe a data do seu aniversário. Na letra C. Quando você aprendeu a andar? Foi agora? Foi antes, quando você era pequenininho? Ou vai ser depois que você tiver adulto? Tá? O Natal este ano é agora? Foi antes ou vai ser depois desse momento que nós estamos vivendo? Tá fácil, tá, gente? E na quarta tá dizendo assim, olha. Observe a cena e desenhe o que você imagina que aconteceu depois, né? O que vocês acham que aconteceu depois com a criança? Será que ela cresceu? Será que o cachorrinho dela também cresceu? Não, vocês vão desenhar aqui, tá? Isso aqui é pessoal.
E na última questão, gente, que eu achei muito legal, que eu até fiz também para mostrar para vocês mais ou menos, tá assim, olha. No caderno, elabore uma história em quadrinhos mostrando o que você faz na escola do momento em que você chega até ir embora. E aí a tia Silvia fez a dela também. Porque você lembra que eu falei para vocês que tudo que vocês fazem em casa eu faço aqui para ver se dá tudo certo? Pois é. Então eu fiz a minha historinha do que eu faço desde quando eu chego na escola até a hora que eu saio. E aí é um exemplo só de como vocês vão ter que fazer, tá bom? A história em quadrinhos. Então vocês vão pegar uma folha de papel em branco em casa ou o caderno de vocês e vocês vão fazer isso aqui, ó. Eu não quero que ninguém ache graça do meu desenho, hein, gente? Eu não sei desenhar, não sou desenhista. Olha só. Então eu coloquei assim o título da minha história em quadrinhos, olha. Eu coloquei assim, olha, Silvia M. Manhã na escola, porque a parte que eu tô na escola é de manhã, né? Então eu fiz assim. Aí eu escrevi assim, olha, eu fiz essa historinha aqui, que eu chego na escola, vou tomar café com as minhas colegas de trabalho e a gente fica conversando. Conversa até a hora de ir para a sala. Depois a tia Silvia vai para a porta da sala receber os alunos. Aí vai dar bom dia, pede para tirar o material que vai usar naquele dia, a lancheira, o lanche. Tá? Depois a tia Silvia vai para dentro da sala e começa a dar a sua aula, né? E ela fala bom dia e vai explicar seu conteúdo, né? E aí depois vem uma hora bem legal, que é a hora do recreio. A tia Silvia fala recreio, hora do lanche. Aí todo mundo grita êêê! Aí depois do recreio a tia Silvia volta de novo para dar aula, né? Da aula do que for lá no dia. E no final da nossa manhã a tia Silvia dá o quê? Diz para vocês até amanhã e aí vocês vão dar o tchauzinho para a tia Silvia. Então olha só. Eu fiz aqui, na minha história em quadrinhos, o que eu faço durante a manhã que eu estou na escola, tá? Então isso aqui, gente, é apenas um exemplo que vocês têm aqui, ó. Vocês vão fazer da maneira de vocês, a historinha de vocês, tá bom? Se vocês quiserem escrever falas aí, como se estivesse conversando, vocês podem escrever nos balões de fala, tá bom, gente? Essa atividade é muito legal e é ela que é o dever de casa de vocês, tá? Ó, façam, a tia Silvia vai fazer o seguinte, ela vai tirar uma foto dessa historinha aqui, ó, e vai colocar para vocês no grupo da escola, para vocês terem mais ou menos uma ideia do que ela fez, tá bom? E aí, no finalzinho desse dia, eu quero que vocês, o quê? Aproveitem, descansem, tá? Esse fim de semana, amanhã é sábado, depois de domingo, descansem. Aí, quando for na segunda-feira, a gente retorna com nossas atividades, tá bom, gente? Uma aula de português muito bacana também, que a gente vai aprender muitas coisas. Então, para vocês e para o papai, para a mamãe e para quem estiver pertinho de vocês, um bom fim de semana, tá bom? Um beijo. Tchau.